Você já se sentiu sobrecarregado, tentando aprender algo novo, gastando horas e horas com livros e vídeos só para sentir que nada realmente ficou na sua cabeça? E se eu te dissesse que o problema não é você, mas sim a maneira como você está tentando aprender? A maioria de nós foi ensinada a estudar da forma errada, relendo, grifando, passando a noite em claro. A gente acredita que quanto mais esforço e tempo dedicamos, mais aprendemos. Mas a neurociência moderna mostra que isso é uma grande mentira. Existe uma forma de estudar menos e aprender muito mais, de dominar qualquer matéria, seja para uma nova carreira, um hobby ou simplesmente pelo prazer de conhecer. E hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, usando o poder do seu próprio cérebro. Lembro-me perfeitamente de quando decidi aprender a programar. Eu estava animado, cheio de energia. Comprei cursos, livros, me inscrevi em tudo que podia. Minhas noites se resumiam a ficar na frente do computador, lendo códigos, assistindo aulas, tentando absorver uma montanha de informações. No começo, parecia que estava progredindo, mas depois de algumas semanas, a frustração bateu forte. Eu não conseguia lembrar a sintaxe básica, não conseguia resolver problemas simples sem consultar o Google a cada 2 minutos. Eu me sentia burro. Parecia que meu cérebro simplesmente não era feito para aquilo. Eu via outras pessoas avançando, construindo coisas, e eu estava empacado. Essa sensação de estar se esforçando ao máximo, mas não sair do lugar, é devastadora. Ela te faz questionar sua própria capacidade. E o pior é que esse sentimento não é exclusivo de aprender a programar. Acontece com quem tenta aprender um novo idioma, a tocar um instrumento, a entender sobre investimentos. Acontece com qualquer um que tenta adquirir uma nova habilidade complexa. O problema central é que fomos condicionados a acreditar que aprender é um processo passivo de absorção de informação, mas não é. Aprender é um processo ativo de construção. Vamos quebrar os mitos. O primeiro erro clássico é a releitura e o grifo excessivo. Você lê um capítulo, grifa o que acha importante e depois lê de novo. Parece produtivo, não é? Mas cientificamente, isso cria o que chamamos de ilusão de competência. Seu cérebro reconhece o material, ele se torna familiar. Mas familiaridade não é o mesmo que compreensão. É como ouvir uma música várias vezes. Você pode até reconhecer a melodia, mas isso não significa que sabe tocar no violão. O segundo erro é estudar por longos períodos sem pausas, as famosas maratonas de estudo. Seu cérebro tem uma capacidade de atenção limitada. Após cerca de 25 a 50 minutos de foco intenso, a eficiência do seu aprendizado despenca. Forçar a barra só leva ao esgotamento e a uma retenção muito baixa. É como tentar encher um copo que já está transbordando. E o terceiro grande erro é focar apenas na teoria, no consumo de informação, sem colocar a mão na massa. Aprender é como construir um músculo. Você não fica forte apenas assistindo a vídeos de musculação. Você precisa levantar o peso. Com o conhecimento é a mesma coisa. Então, como viramos o jogo? A resposta está em alguns neurohacks simples, mas poderosos. O primeiro e mais importante é a recordação ativa, ou Active Recall. Em vez de reler suas anotações, feche o livro e tente se lembrar ativamente do que acabou de estudar. Tente explicar o conceito em voz alta, como se estivesse ensinando a alguém. Esse ato de puxar a informação do seu cérebro fortalece as conexões neurais de uma forma que a releitura passiva jamais fará. É o levantamento de peso para o seu cérebro. Você pode fazer isso com flashcards, pode escrever um resumo sem olhar o material original ou simplesmente tentar explicar para a parede. O desconforto que você sente ao tentar lembrar é o sinal de que o aprendizado está acontecendo. O segundo neurohack é a repetição espaçada. Em vez de revisar um tópico 5 vezes em um dia, revise-o uma vez hoje, depois daqui a 2 dias, depois daqui a 1 semana e assim por diante. O algoritmo é simples. Cada vez que você acerta, aumenta o intervalo antes da próxima revisão. Por quê? Porque o cérebro fortalece as memórias que ele precisa se esforçar para recuperar. Ao deixar um tempo passar, você força seu cérebro a trabalhar um pouco mais para encontrar aquela informação, tornando a memória muito mais durável e resistente ao esquecimento.
Existem aplicativos como o Anki que automatizam esse processo para você, tornando-o incrivelmente eficiente. O terceiro hack é o aprendizado intercalado. Em vez de estudar um único tópico por horas a fio, estudo em bloco, alterne entre 2 ou 3 tópicos relacionados em uma mesma sessão de estudo. Por exemplo, se está aprendendo um idioma, em vez de passar 2 horas só em gramática, estude 30 minutos de gramática, depois 30 de vocabulário e depois 30 de prática de escuta. Isso pode parecer menos eficiente no momento, mas força seu cérebro a ser mais flexível, a diferenciar conceitos e a criar conexões mais ricas entre as ideias. A longo prazo, a retenção e a capacidade de aplicar o conhecimento em situações novas aumentam drasticamente. E finalmente o quarto hack, que une tudo: a prática deliberada com feedback imediato. Consumir informação é apenas o primeiro passo. O aprendizado real acontece quando você tenta aplicar o que aprendeu. Tente resolver um problema, escrever um código, ter uma conversa no idioma que está aprendendo. E, crucialmente, busque feedback. Onde você errou? O que poderia ter feito melhor? O ciclo é aprender um conceito, tentar aplicar, errar, entender o erro, corrigir e tentar de novo. Cada ciclo desse fortalece o seu entendimento de uma forma que horas de estudo passivo não conseguem. Não tenha medo de errar. O erro não é um fracasso, é um dado. É a informação mais valiosa que você pode ter no seu processo de aprendizado. Agora, de nada adianta saber tudo isso se você não conseguir transformar em um hábito. A consistência é a chave mestra para dominar qualquer habilidade. E para criar consistência, você precisa facilitar o início. Comece pequeno. Em vez de se comprometer a estudar 2 horas por dia, comprometa-se com 25 minutos, usando a técnica Pomodoro. Um Pomodoro, 25 minutos de foco total, seguidos por 5 minutos de descanso. É um objetivo tão pequeno que é quase impossível não cumprir. A sensação de vitória ao completar essa pequena meta te dará o combustível para continuar no dia seguinte. Outra dica poderosa é empilhar hábitos. Ancore seu novo hábito de estudo a algo que você já faz todos os dias. Por exemplo, depois de tomar meu café da manhã, vou estudar por 25 minutos. Isso remove a necessidade de depender de força de vontade. O hábito antigo serve como um gatilho para o novo. E lembre-se, celebre as pequenas vitórias. Cumpriu sua meta de estudo do dia? Reconheça isso. Dê a si mesmo um pequeno agrado. Nosso cérebro é movido por recompensas. Ao celebrar o processo, você ensina ao seu cérebro que estudar é uma atividade prazerosa, tornando muito mais fácil manter a consistência a longo prazo. Quero que você pare por um segundo e imagine. Imagine-se daqui a 6 meses. Aquela habilidade que hoje parece um monstro de 7 cabeças, agora faz parte de você. Você fala aquele idioma, você toca aquela música, você entende aquele conceito complexo. Você não apenas aprendeu, você se transformou. Essa jornada não é sobre ser mais inteligente ou ter mais tempo, é sobre ser mais estratégico, é sobre entender como sua mente funciona e usar isso a seu favor. A capacidade de aprender eficientemente é a superpotência mais importante do século XXI, e ela está ao seu alcance. Você não precisa estudar mais, você precisa estudar melhor. Comece hoje. Escolha um desses hacks, apenas um, e aplique na sua próxima sessão de estudo. Você vai se surpreender com o resultado. Se este vídeo te ajudou a enxergar um novo caminho para o seu aprendizado, considere deixar um like para que mais pessoas possam descobrir esse conhecimento. E se você quer continuar aprendendo a usar sua mente de forma mais eficaz, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e até a próxima!